Hora de prestar serviço à população. Agora chegou o momento da utilidade pública, da orientação, da prestação de serviço. Chegou a hora de você perguntar ao advogado. Vamos aos estúdios da TV Mix em Piracicaba, doutor Homero de Carvalho. Doutor Homero, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tiago. É um prazer novamente falar com você nesse programa que vai trazer orientação à população de Limeira e toda a região onde a TV Mix faz a sua cobertura. Estamos aqui para responder a pergunta dos nossos telespectadores, assim como aqueles que já nos enviaram por e-mail, Tiago. Estou à sua disposição, Tiago. Muito bem, olha, foi muito importante a nossa estreia do quadro e muitas pessoas estão enviando perguntas através do nosso e-mail, através do nosso Facebook, é a TV Mix prestando serviço em toda a nossa região. E o espaço está aberto, você de qualquer cidade que recebe o nosso sinal. Doutor Homero estará sempre aí nos estúdios da TV Mix em Piracicaba, é a nossa interligação regional, mas orientando e prestando serviço aos telespectadores de toda a nossa região. Doutor, vamos direto então às perguntas de hoje. Nós recebemos várias perguntas e vamos tentar atender a todas na medida do possível. Mas pode colocar aí a primeira pergunta para o doutor Homero. Pergunte ao advogado. O pai da minha filha não vem pagando a pensão alimentícia. Eu posso proibi-lo de ver a criança? Quem faz a pergunta é a Edneia Aparecida, do bairro Vista Alegre, em Limeira. Pergunta sobre pensão alimentícia. O pai, então, da menina não tem pago a pensão e ela quer saber se pode proibir o pai de ver a própria filha. E aí, doutor Homero? Dona Edneia, a senhora... Existem duas coisas. Primeiro é uma obrigação e outra um dever. O pai tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia aos seus filhos. E ele tem o dever, ele tem o direito, de ver os filhos. A senhora não pode impedi-lo de ver os filhos por conta dele não estar pagando a pensão. O que a senhora deve fazer é procurar um advogado, se a senhora tiver condições, ou a Defensoria Pública do Estado, para que mova uma ação contra o pai desta criança para que ele pague a pensão, sob pena, conforme o artigo 733 do Código Civil, dele ser preso. Agora, a senhora não pode proibi-lo de ver o filho. E tenha sempre na cabeça, quem separa são os pais. Os filhos não estão separados dos pais. Então a senhora não pode proibir, porque isso é bom para a criança estar sempre em contato com o pai. Então, dona Edneia, muito obrigado por a senhora ter ligado, a senhora que está em Limeira assistindo o programa Em Cima do Fato, nosso amigo Tiago Gardinali, e participe sempre daqui com a gente. Muito bem, então, para que não se tome nenhuma decisão precipitada, para não acarretar em nenhum problema com a justiça posteriormente. Nós temos mais perguntas, é o quadro Pergunte ao Advogado, e você pode encaminhar estas perguntas através do nosso e-mail, também através do nosso Facebook. Vamos ver a próxima pergunta aí para o doutor Homero de Carvalho. Pergunte ao advogado. Mais uma pergunta que chegou aqui através do e-mail. Deixa eu ver a próxima pergunta. Qual a idade máxima permitida para o filho receber pensão? Quem faz a pergunta é o Wesley Francisco, do Jardim Oriente, em Piracicaba. Quero mandar um grande abraço a Piracicaba. Muito obrigado a todos que nos acompanham, o pessoal aí do Jardim Oriente. Então, o Wesley está perguntando, acredito talvez ele tenha algum filho, alguma questão aí, problema de pagamento de pensão, e ele pergunta qual é a idade máxima permitida para o filho receber a pensão. O que o senhor orienta aí para o Wesley, doutor Homero? Olha, meu amigo Wesley, aqui do Jardim Oriente, aqui em Piracicaba. A orientação da lei, a própria lei, fala que até os 18 anos de idade, o teu filho, tu tens a obrigação de pagar pensão a teu filho. Bem, chegou aos 18 anos, seu filho chegou, parou, cessou, não. Se ele estiver cursando uma faculdade, estiver num curso superior, você tem a obrigação de até os 24 anos de pagar esta pensão. É o que a lei entende, é o que a doutrina entende, é a jurisprudência. Então entenda que até os 18 anos você tem essa obrigação. Se seu filho, e ele provar que ele está pagando pensão, que ele está na universidade, você tem essa obrigação. Agora tem um porém, ele está na universidade e está trabalhando. Aí você entra com uma ação de exoneração de alimentos e vai ser exonerado esse desconto no teu salário ou esta pensão que você vem dando ao seu filho. Então, até os 18 anos, Tiago, ele é obrigado a pagar a pensão. Após os 18 anos, até 24, só se estiver cursando, estiver no curso superior, Tiago.
Pergunta ao advogado, são as orientações, é um espaço de utilidade pública que a TV Mix abre aqui para a população. Qualquer tipo de pergunta que você tiver, você vai encaminhar para o doutor Homero, são orientações, inclusive o doutor Homero que orienta, né, que as pessoas também procurem os profissionais, os advogados para o encaminhamento das situações específicas, mas orientações para que as pessoas saibam qual o primeiro passo a ser dado. Nós temos mais uma pergunta que chegou através do nosso Facebook. Vamos ver a próxima pergunta aí ao doutor Homero. Pergunte ao advogado. Coloca aí a próxima pergunta. Quando completada a maioridade, a pensão alimentícia é encerrada automaticamente? É a pergunta da Marli Silva, de Iracemápolis. Obrigado, Iracemápolis, pela audiência. Então, também uma questão relacionada aí à idade para pagamento de pensão. Então, ela quer saber, atinge a maioridade, encerra o pagamento da pensão, doutor Homero? Não, dona Marli, não é automático, porque a justiça não tem como controlar que a pessoa alcançou a maioridade, dona Marli. A senhora tem que ir na justiça, tem que provocar o judiciário de que, informando que seu filho completou a maioridade, dentro daqueles casos que falamos agora há pouco, com 18 anos ou até os 24 anos, se estiver no curso superior. Então, provoca na justiça, pede exoneração de pensão, o juiz vai ser intimado a parte contrária para se manifestar a respeito dessa exoneração. Se estiver realmente dentro daqueles moldes que a lei prevê, então vai ser exonerada a pensão. Mas não acredite, não pense que é automático. A senhora tem que provocar a ação da justiça, procurando um advogado, se for particular e a senhora tiver condições, ou a própria Defensoria Pública do seu município, aí em Iracemápolis, se tiver, ou então a OAB. É muito importante, são as orientações práticas e diretas aí do doutor Homero. Muitas vezes as pessoas não têm nem noção, né, do que fazer, e pelo menos um primeiro passo, uma primeira orientação através deste nosso quadro aqui, Pergunte ao Advogado. Está aí o doutor Homero ao vivo comigo com essas orientações. Temos mais perguntas ao vivo às 5 da tarde, 41 minutos, perguntas que foram encaminhadas através do nosso Facebook. Deixa eu ver a próxima pergunta aí, Pergunte ao Advogado aqui na Mix. O pai dos meus filhos é um vagabundo, não trabalha e não faz nada. Como será determinada a pensão? A Francisca de Porto Ferreira, ela está até brava. A Francisca aí na sua colocação, deve estar enfrentando problema aí para receber, está dizendo que o pai dos filhos dela não faz nada. O cara não trabalha e ela quer saber, então, se ele não trabalha, como será determinada a pensão? Agradecendo a audiência em Porto Ferreira, através do canal 53, que orientação que o senhor dá para a Francisca, hein, doutor Homero? Tiago, pelas palavras da dona Francisca, ela deve estar muito chateada com os pais do seu filho. Chamou, inclusive, por um adjetivo aí, entre aspas, vagabundo. Dona Francisca, a pensão do seu, que ele vai ter que dar, será baseada no salário mínimo. Então, ele vai ter que dar uma pensão, ele vai ter que procurar emprego, ele vai ter que procurar uma colocação para pagar a pensão do seu filho. A justiça não quer saber. Ele é capaz de trabalhar, então ele tem que trabalhar. Agora, uma dica para a senhora. Se esta pensão for muito pouco e não der para complementar o que seu filho gasta, o que o seu filho precisa de dinheiro, entre contra os pais desse cidadão. A senhora vai entrar contra os avós dos seus filhos, a senhora vai entrar contra o pai desse cidadão, que ele vai fazer a complementação. Muito embora tenha avô ou avó que pensa, mas eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu que fiz o filho. Não, mas vocês também são responsáveis, até porque, para que os avós aprendam a dar uma boa educação aos filhos. Então a senhora pode entrar na justiça, o juiz vai determinar uma pensão de acordo com o salário mínimo, tipo 30% do salário mínimo. Ah, doutor, é pouco, então agora a senhora vai entrar contra os avós do seu filho. Essa é a resposta para a senhora. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Muito bem, muito obrigado. Em Porto Ferreira, a grande audiência da TV Mix. O advogado está aí para orientar você. Seja qual for a sua pergunta, mande por e-mail aí no gardinalha@emcimadofato.com.br, ou você me procura no Facebook, na página do Em Cima do Fato, e deixa a sua pergunta que nós vamos encaminhar para o doutor Homero. Tem mais perguntas, 5 da tarde, 43 minutos, a prestação de serviço ao vivo. Deixa eu ver a próxima pergunta aí. Pergunte ao advogado. Próxima pergunta para o doutor Homero. Sou homossexual, moro há 8 anos com o meu parceiro e queremos adotar um filho. Como devo fazer? É uma pessoa que não quis se identificar e ela é de Piracicaba. Olha, é realmente um assunto bastante polêmico, né? E tem
é um assunto que tem estado aí nas discussões, né? Até aí com a entrada do novo Papa, enfim, uma polêmica em todo o planeta, adoção de filhos, adoção de crianças por casais homossexuais. Esse telespectador de Piracicaba, que tem aí uma união com seu parceiro já há 8 anos. O que ele deve fazer aí em Piracicaba para uma adoção, doutor Homero? Primeiramente esclarecer, de um tempo para cá, devido a Justiça tem reconhecido a união homoafetiva, tanto que mudou, a lei fez mudança até mesmo no termo. Antigamente nós conhecíamos as pessoas como homossexualismo, e politicamente correto hoje não é mais homossexualismo, porque o sufixo ismo significa doença. Então passou de homossexualismo para homossexualidade, que a dade significa característica do ser humano. Então uma característica que a pessoa tem, que é a homossexualidade, uma característica de ser homo. Essa é a característica. Em 2010, o IBGE fez uma pesquisa feita pelo IBGE, constatou que no Brasil existem 60 mil casais vivendo em uma relação homoafetiva, tanto homem, como mulher com mulher. Nós não vamos entrar para discutir o lado filosófico e religioso dessa situação, porque o STF entende que as pessoas têm que viver bem e manter essa relação bem. Quanto à adoção, também é previsível agora que o casal que vive em uma situação homoafetiva, ele pode adotar uma criança. Ele tem que fazer todos os procedimentos que um casal, homem e mulher, faz. Isto é, tem que ir até o fórum da sua cidade, acompanhar no advogado, entrar com um pedido junto à vara da infância e juventude, requerendo, dizendo que tem a intenção de adotar uma criança. Obviamente, todos os requisitos serão pedidos a esse casal para que possa adotar essa criança. Não existe nenhum impedimento hoje mais, Tiago, para que um casal que viva uma situação de homoafetividade adote uma criança. E digo mais, o STF tem entendido também, muitas vezes, casais de homossexualidade têm tido muito mais respeito por uma criança adotada do que os casais que não têm esse tipo de relação. Veja mesmo no seu programa agora, um pai acaba de matar um filho e tem uma relação normal, coisa que a gente não tem visto nos casais que têm uma relação de homoafetividade, Tiago. Muito bem, são as orientações aí do doutor Homero de Carvalho. Atenção, qualquer que seja a sua dúvida, a orientação através da televisão, é a televisão prestando serviço, é o nosso espaço de utilidade pública. Você pode enviar para o nosso e-mail, gardinalha@emcimadofato.com.br, gardinalha@emcimadofato.com.br, ou através do nosso Facebook, facebook.com/emcimadofato. Mande a sua pergunta, o doutor Homero vai responder. Doutor Homero, muito obrigado por hoje e um novo encontro na quinta-feira. Quinta-feira, às 5h30 da tarde, mais uma vez teremos este bate-papo com mais perguntas e com mais orientações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, um grande abraço ao senhor, doutor Homero. Um abraço para você também, Tiago, a todo o pessoal que nos assiste nessa região que vai de Piracicaba a Pirassununga. E na quinta-feira estaremos de volta às 17h30 com essa orientação jurídica para os nossos telespectadores. Um grande abraço, Tiago. Muito bem, você acompanhou aqui na Mix. Pergunte ao advogado.